Sexta-feira vesperíssima do chamado Carnaval. Eu queria surpreender vocês cantando uma música. Não vou cantar. Eu queria surpreender vocês falando em plena sexta-feira de Carnaval para os adeptos ou para o feriado para outros não adeptos, mas eu queria falar de algo que nos atinge a todos nós num certo grau, no nível, mas de alguma forma nós estamos envolvidos com isso, faz parte da nossa cultura contemporânea, que são os blocos. Os blocos que vocês conhecem, alguns como cancelamento, outros como ritual de passagem, outros como vingança, raiva ou distância. Mas, de alguma maneira, nós estamos envolvidos com isso. É interessante que quando você não quer falar de um assunto, você tem duas possibilidades. Você bota embaixo do tapete, chama-se a si mesmo de culpada, para não tratar do tema, ou então simplesmente você muda de cidade, muda de assunto, muda de amor, muda de tudo, mas você leva você na mudança. E aí o ritual de mudança não acontece, porque essa rasgar fotos ou atualmente apagar fotos nas redes daquele relacionamento que não existe mais, é um ritual de passagem, tem que respeitar, cada um conduz da sua própria maneira o seu coração, as suas decisões e seu desfecho emocional. É lógico que sempre se leva um pedaço, é lógico que ninguém sai ileso de ninguém. Sempre temos um pedacinho arrancado nas relações propostas que vivemos pelo caminho. É lindo, é maravilhoso, mas um dia termina. E ninguém esquece ou deixa totalmente para trás uma vivência que você teve. De alguma maneira, essas coisas ficam na gente. Aí eu estou comecei a falar do bloco, tá? Então, o bloco tem algumas funções, e uma delas é realmente vamos falar assim, como uma expressão que eu ouvi, uma espécie de preguiça, de você ter que lidar com aquele assunto. Então, você corta e diz, não quero saber. É um atalho por uma conversa que talvez fosse necessária ou dispensável para você, mas de alguma forma você impediu que acontecesse pelo bloqueio, e não se fala mais no assunto. E aí o ruim é que você bloqueia na rede e encontra na fila da padaria no dia seguinte. Aí a não ser pessoas com cidades e geografias totalmente diferentes, aí parece que é mais fácil, digamos, você não encontrar ou não lidar, porque a distância impede. Embora essas coisas sejam introjetadas, aquilo que a gente chama do centro das nossas emoções, conhecido como coração para alguns e intestino para outros. Então, o que eu quero finalizar, remediar ou conduzir esse assunto? Não sei como, mas vou tentar falar. É pensar junto o seguinte, daquela frase clássica, famosíssima, um dos aforismos, que é o campeão das frases, que é o nosso querido Dr. Sigmund Freud, que ele fala que se você não ama, você adoece. E se você ama, você sofre. É quase que você fala, bom, o que eu faço, né? Então, é importante amar para que você sobreviva nesse cosmo que sem o amor é como se nós perdêssemos a nossa própria importância, porque o amor dá essa conexão daquilo que nós somos e daquilo que passamos a ser a partir da proximidade, do interesse, da importância do outro. Você entende? Parece que nós existimos, não lacanianamente, mas existimos apaixonadamente, embora Freud também falasse que o mais próximo da insanidade é quem está apaixonado. Aí já entra a paixão. Aí o mais próximo da insanidade é o apaixonamento, que você fica um pouco atordoado. Mas, o que eu estou dizendo isso tudo? Que eu queria voltar ao assunto do bloco, que me perdoa os lineares, a literalidade, embora psicotize a gente, mas eu preciso terminar essa linearidade aqui. O que eu ia dizer é o seguinte, acolher é ativo, aceitar é passivo.
Então tem coisas que nos aborrecem tremendamente. Então o nosso ativo, para não ser um discurso passivo, mas o nosso ativo não é o aceitar. Talvez você acolher de alguma forma aquela situação que está sendo desfeita numa gavetinha bacana, sublime, ali nas tuas áreas, seus departamentos de coisas boas. Mas você não aceita a dor, e alguns não aceitam o enfrentamento, e infelizmente, claro, acontece, alguns são traumáticos, causando dor, separação e o bloco, que muitas vezes para alguns não entra em julgamento, a pauta não é essa, talvez seja necessário, talvez suportável dessa maneira. Então, é isso que acontece. Então, o bloco tem essas funções, cada um dá de certa maneira, mas eu estou lidando, só dando essa ênfasezinha, talvez não sei se essa palavra, ou essa relevância, dizendo que ela tem uma função no sentido de que você não está conseguindo lidar com aquela situação, ou ainda com uma certa preguiça de lidar com aquela situação, como eu já ouvi, que achei interessante também essa fala. Ou então seja a forma de você ritualizar os seus fins. Seja como for, nós estamos nos dias de grande festa para alguns, que são os adeptos, ou gostam do chamado carnaval, ou um feriadão para outros, que vai ter uma agenda criativa, vão inventar seus próprios processos na sua localidade, ou no seu cantinho. Mas a todos eu quero que vocês tenham dias de descanso, de festa, de serem felizes. E lembrando que é possível que o amor não nos adoeça. E é possível que também não faça sofrer, porque necessariamente amor não é sofrimento. Necessariamente desamor também não é adoecimento. Então, que cada um de nós saibamos lidar com nossos próprios processos e elaborar os que faltam ainda. Um beijo a todo mundo, para todo mundo. Obrigado, até a próxima.